Olá, meus queridos e queridas, bem-vindos de volta a esse canal. Se essa é a tua primeira vez aqui, seja muito bem-vindo. Meu nome é Camila Pauleto. Eu, nesse canal, falo sobre comportamento, basicamente, né? Temos o que é o nosso Papo Terapia de sexta-feira, que inclusive é este, onde falamos de transtornos também. Falamos de tudo que envolve a psicanálise. E às quartas-feiras falamos de ferramentas do comportamento, temperamento, enneagrama, traço de caráter e tudo mais. Então, vamos começar com o nosso tema de hoje. Nós estamos numa leva de vídeos sobre narcisistas e as coisas, os seus comportamentos, as coisas que eles fazem, como eles agem, o que comem, do que vivem. Vivem de atormentar a nossa vida, vivem de fazer a gente de palhaço, e eu tô aqui pra gente aprender e vazar fora, porque esse povo não pode dominar nossas emoções, não. Se você gosta desse tema, curte esse vídeo, compartilha com seus amigos e assiste aí todos os vídeos sobre narcisistas que temos aqui neste canal, né? Hoje nós vamos falar sobre narcisistas grandes e pequenos. Eu costumo falar sobre narcisistas de uma maneira simples. Como tudo que eu faço aqui nesse canal, eu costumo fazer de maneira simples, para que seja entendido pela maior parte das pessoas, não precisando ser especialistas no assunto. Então você pode enviar esse vídeo para pessoas comuns que nunca entenderam nada sobre narcisistas. Estamos aqui para isso, vamos prestar esse serviço, tá bom? Então vamos começar. Quem são narcisistas grandes e pequenos? Quem são eles? Narcisistas grandes são aqueles mais comuns, né? A gente costuma ver, pensar sobre narcisistas, ouvir dizer sobre narcisistas, que são pessoas que gostam de se mostrar de maneiras grandiosas, de se apresentar de maneiras grandiosas, de serem conhecidos de maneiras grandiosas. Coisas grandiosas que eles fazem, títulos grandiosos que eles conquistam, descobertas grandiosas, reconhecimentos grandiosos. Então, os narcisistas mais comuns, os grandes, são aqueles que vão querer se crescer em cima das outras pessoas, são aqueles que vão querer mostrar ou sutilmente ou veementemente quão maravilhosos eles são em cima de outros, né? Então, eles se projetam de uma maneira muito maravilhosa, especialmente se comparando com pessoas que eles querem derrubar na sua mente, no seu conhecimento. Os narcisistas, eles têm foco, eles têm alvos. E esses alvos, muitas vezes, são pessoas que, por exemplo, se você é um alvo dele, se ele quer ter você perto e quer te fazer como escravo emocional, o alvo de grandiosidade dele nem sempre vai ser você. Muito provavelmente vão ser pessoas que estão ao seu redor. E eles sentem a necessidade de derrubar essas pessoas do seu altar, porque é assim que eles enxergam, para que você preste atenção neles, para que você adore a eles, para que você tenha eles como únicos e suficientes, adorados da sua vida. Interessante que esses dias eu tava comentando com uma amiga minha, a gente fala muito sobre narcisista, a gente gosta muito desse papo, a gente estuda muito sobre narcisista, e aí para você que conhece a Bíblia, né, eu falei para ela, interessante, porque o narcisista, ele em algum momento olhou para si, quis ser maior que o outro, para aquela pessoa. Então, peraí, essa daí que é o Deus daquela pessoa que é meu alvo, então vou desbancá-la. E foi justamente o que Satanás fez
quando era um anjo de luz e quis convencer os outros anjos de que ele podia ocupar o trono de Deus. Então, em algum momento ele se olhou e se viu mais bonito, mais interessante, mais importante, mais grandioso e quis ocupar o lugar de Deus no céu. Foi por isso que ele caiu e virou quem ele virou, que é um ser desprezível, né? E que está abaixo de todas as coisas. E o narcisista, eu percebi essa semelhança. Ele tem você como um alvo de admiração, ele quer que você o admire sobre todas as coisas, então ele precisa desbancar alguém que ele ache que é Deus na sua vida. Porque ele disputa lugares importantes, lugares grandiosos. Então não é só pessoas que você tem como importantes e grandiosas. Ele disputa lugares, posições em que ele considera grandiosas. Então, assim como eu falei do narcisista de bairro no último vídeo, se você não viu, você tem que ver, porque o narcisista de bairro, gente, vai te deixar com o olhar treinado para você identificar os narcisistas perto de você. Então, assim como o narcisista de bairro, o narcisista grandioso, ele quer posições grandiosas, nem que seja dentro de um lugar insignificante em relação a uma cidade, um estado ou um país, porque ele quer se sentir grandioso de qualquer maneira. Ele tem essa necessidade dentro dele. E o narcisista pequeno, porque nós já falamos quase todo o tempo sobre o narcisista grandioso. O narcisista pequeno é aquele narcisista que ele percebeu que se ele se fingir, se ele colocar uma capa da humildade, ele vai conquistar a sua admiração, ele vai conquistar a sua compaixão, o seu compadecimento. Então, a maioria dos narcisistas tem uma história triste de criança, alguma história triste para contar, alguma perseguição que sofreu da mãe, do pai, de um primo, de uma tia, uma perda, perdeu o pai, perdeu a mãe. Então, ele tem alguma história que ele vai contar para te fazer compadecer dele, e é com isso que ele vai perceber se ele te fisgou. E aí, percebendo isso, ele sempre vai te lembrar dessa história triste, usando uma capa da humildade, muitas vezes até levando o choro como apelo para que você sinta pena dele e seja todo o tempo o macaco voador dele. Nós já explicamos aqui sobre macaco voador, que todo narcisista precisa daqueles, os puxa-sacos, né? As pessoas que vão falar, ai, como ele é maravilhoso, como ela é maravilhosa, imagina que essa pessoa é má. Aqueles que ainda acreditam que esse narcisista é uma pessoa boa, porque para alguns ele se faz bom, né? Para alguns ele veste a capa da humildade, pobre de mim, pecador, e ainda solta o chorinho. E tem sempre aqueles que acreditam. Então, esses são os narcisistas pequenos. E digo mais, o narcisista, ele é tão ator que ele poderá variar entre o grande e o pequeno, te confundindo. Ou então fazendo um jogo emocional com você, que na hora que ele perceber que você tá achando ele, mas peraí, tá muito convencidinho, ele joga a capa da humildade, e aí você fica, puxa vida, não, coitado, realmente ele perdeu o pai quando era pré-adolescente, judiação, entendeu? Então ele sempre vai variar entre a grandiosidade e o pequeno. Esse é o tipo híbrido,
Temos o grande, temos o pequeno e temos o híbrido. Por essa você não esperava? Pois é, meus queridos, se você estiver gostando desse conteúdo, compartilha para o máximo de pessoas. Comenta aqui embaixo, peça vídeos que eu vou fazer para você. Eu tenho ideia para mais 2 vídeos aí à frente. Provavelmente você vai me ver assim mesmo, que eu já vou gravar já. Pra gente não perder tempo, pra gente não perder o foco e vamos nos livrar desses narcisistas. Contato zero. Se você não sabe o que fazer, peça orientação aqui que eu também posso te dar. Fale comigo no direct do Instagram, nas redes sociais. Vou colocar aqui no Instagram, é Camila Pauleto Consultoria, e eu posso colocar até o meu e-mail aqui, se você quiser terapia nesse sentido, estamos aqui para isso. Espero que tenham gostado, um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.